8h35, chegou a hora da gente falar sobre saúde, receber professor Ricardo, porque ontem foi feriado, mas professor Ricardo veio hoje na quinta-feira, porque na verdade foi convocado, porque todo mundo tá falando desse calor, professor Ricardo, e a gente vai falar dos riscos desse calor para a nossa saúde, né? Exatamente. Intermação, sabe o que é? Vamos descobrir? Vamos descobrir. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, intermação, palavra difícil. O que significa? O que é isso? E eu vou fazer uma anedota. A intermação pode levar à internação. Eita! Não. É alguma coisa que faz mal para a saúde. Como a língua portuguesa é interessante, né? E infelizmente nós temos um problema a ser discutido hoje. Em função dessa alta temperatura que nós estamos passando, porque a nossa média de 28 passou para 37. Tá, isso. Não é verdade? E hoje vamos alcançar 42 graus. No termômetro, a sensação deve ser mais, né, professor? Claro, dependendo da umidade relativa do ar, nós podemos ter uma sensação até de 5 graus ou até mais. No Rio de Janeiro, olha só, estava com 40 graus de temperatura e a sensação térmica pela umidade está muito alta, chegou a 56. Caramba, professor. Então nós temos um problema. O nosso organismo, ele já tem uma temperatura em torno de 36, 36,5. Quando eu sou submetido a uma temperatura alta constante, a primeira coisa que acontece é nós tentarmos interagir com esse aumento de calor. Então nosso corpo começa a transpirar. Ele começa a gerar mecanismos para diminuir essa temperatura. Então a gente toma água, a gente faz algumas coisinhas que vão diminuir essa temperatura e nos ajudam a refrescar. Só que existem situações que nós não conseguimos mais fazer isso. Por exemplo, quando somos muito idosos e por algum motivo estamos desidratados. O que acontece? O nosso corpo ele precisa de muita água. Quando nós estamos desidratados e sob essa forte influência do calor, o nosso corpo esquenta mais rápido, porque não tem água para resfriar. Olha só, se a gente diminuir a quantidade de líquido corporal em 30%, já é terrível para nós. Nós entramos em desidratação grave e o nosso corpo, quando fica interagido com o calor, ele esquenta muito. E nós aí então perdemos algumas capacidades de reorganizar o nosso corpo. Daí que vem a tal da intermação, que é esse calor acima de 40 graus que o meu corpo acaba tendo, né? É uma hipertermia, ou seja, o meu corpo não tem mecanismos mais dessas defesas de refrigeração. E aí esses dois extremos, que é o idoso e que é a criança, principalmente as crianças de colo, elas também estão numa fase de adaptação ainda e o nosso corpo sofre a intermação, ou seja, o corpo sobe a temperatura corporal e fica constante e aí nós vamos começar a sentir sinais e sintomas bem clássicos em função desse problema. Professor, então já fala pra gente quais são esses sintomas, né? E se pode acontecer complicações. Pode. O que você mais vê de cara é cansaço, náuseas, esse desconforto, esse estado geral de imobilidade, a gente fica porque você está indisposto, porque a pressão arterial também cai e nós começamos a apresentar um quadro muito parecido com o quadro de febre, mas nós não estamos com nenhuma infecção. Então o nosso organismo ele está aumentado a sua temperatura e aí naturalmente estamos desidratados, então o cansaço físico, esse desconforto generalizado. Algumas pessoas podem sentir, Meg, uma desorientação. Lembra que nós estamos falando dos extremos, né? Mas os idosos começam a apresentar sinais de desorientação. Outra coisa importante é que há uma diminuição também da diurese, ou seja, eu faço o xixi com menos quantidade, porque eu estou desidratado. Verdade. E o meu corpo começa então. E aí vem aquele xixi muito amarelo escuro.
Sinal de que não está bebendo muita água, exatamente. Né? Então o indivíduo, até que ele tenha uma noção se ele está desidratado ou não, quando ele faz o seu xixi, dá uma olhada. Vê se ficou muito amarelado escuro. Muito amarelado mais escuro, isso significa desidratação. Aquele amarelado mais clarinho, isso está dizendo que eu estou ok. E quanto mais branquinho for o xixi, mais hidratado eu estou. Então esses sinais e sintomas de confusão, de mal-estar geral, eles são muito importantes de serem observados. E aí a hipertermia eu posso ver, por exemplo, num termômetro. Se eu estou acima de 40 graus, sem nenhum tipo de infecção. De febre, né? Não, exatamente. E aí eu posso estar num ambiente muito quente, e esse ambiente muito quente me gera também a sensação térmica maior, e eu não consigo dissipar esse calor mais, porque o meu organismo ele não consegue fazer esses mecanismos de transpiração, por exemplo, né? Gerar uma vasodilatação para que o calor corporal saia. Isso é muito complexo. Nós tivemos inclusive uma criança, né? Verdade. Lá aqui no estado de São Paulo, que ela sofreu uma internação dentro de uma van. Ela foi esquecida ela dentro foi de uma van pequenininha, criança de 2 anos. E aí vem, Meg, as complicações que podem gerar o óbito. Então eu tenho uma paralisia renal, porque o rim começa a ficar com dificuldades desse processo de filtração. Sim. Eu posso também ter complicações neurológicas, daí que vem a confusão mental, daí que vem os desmaios. Eu posso ter uma complicação no sentido cardíaco, porque esse coração ele não quer mais gerar essa quantidade, né, de atividade, então ele também começa a diminuir a sua atividade de contração cardíaca. Eu começo a perder massa muscular, e isso, vamos imaginar que eu estou em uma semana de temperaturas altas. Se eu não hidrato, eu vou tirar esse líquido de algum lugar, e essa musculatura começa a perder líquido e começa a perder a sua estrutura muscular. Então todas essas situações podem gerar inclusive o próprio óbito, que é o que aconteceu com essa criança. Professor, nesses casos aí, tem que ter a internação que o senhor falou para poder tratar tudo isso? Em casa já acaba não resolvendo. Quando está nesse nível, em casa já não resolve, porque existe algumas estratégias de resfriamento corporal que depende do hospital. É claro que a gente pode, por exemplo, eu estou numa situação de emergência, colocar toalhas geladas nas axilas, nas virilhas, na região do pescoço. Isso realmente ajuda muito a diminuir a temperatura. Eu posso borrifar líquido, água fresca sobre a pessoa que está nesses princípios de internação. Pode também colocá-la num ambiente mais frio. Tudo bem, mas tem situações que você precisa ter a oxigenoterapia complementar, você precisa ter tomar soro fisiológico, mas já com um soro já preparado com temperaturas menores. Tomar já na veia para hidratar mesmo. E diminuir a temperatura corporal, né? E essas estratégias têm que ser monitoradas. Então você tem que monitorar a pressão, a frequência cardíaca, os outros níveis de comportamento do metabolismo. Por exemplo, às vezes tem uma perda muito grande de eletrólitos. Sabe aqueles eletrólitos que nós tomamos nos isotônicos? Né? Então, o sódio, o potássio, todas as partes que vão nutrir o meu organismo. E aí eu tenho que tomar isso de forma rápida. Então, lá dentro de um hospital eu posso fazer isso, sendo monitorado. Então a nossa situação mais grave, e nós estamos tendo um aumento de óbito por causa desse calor excessivo dos idosos, né? As crianças, elas são um pouquinho mais cuidadas, mas nós estamos vendo mães que são exageradamente cuidadosas, que nesse calor mantêm as crianças de roupinha. De roupa. E aí assim, muitas crianças que acabaram de nascer, tem aquela história, será que eu deixo elas quentinhas? A gente sempre acha que o recém-nascido precisa cobrir ele, que ele tá com frio. E aí você sente calor e frio igual a gente, né? Sim, mas muitas delas colocam luvinha, sapatinho, né, o mijãozinho com mais alguma coisa, então nós, na verdade, estamos gerando essa intermação sem querer. Então assim, calor, é necessário que haja dissipação do calor. Então vamos deixar as nossas crianças
com a temperatura mais, né, diminuidinha, vamos diminuir a quantidade de roupinhas agora, né? Quando estão em casa, deixa elas à vontade, fraldinha, que tá tudo bem. Isso garante esse controle de temperatura e evita esses maus maiores, né? Certo. E qual a diferença, professor, entre intermação e insolação? Ótima pergunta, Meg. Vamos entender que as causas é que são mais diferentes, porque as consequências são muito parecidas. Agora, a insolação eu tenho quando eu fico em exposição ao sol diretamente. Então eu posso ter uma insolação, às vezes eu estou na praia, ou eu estou fazendo uma prática de atividade física e um sol intenso, então eu estou provocando a insolação. Eu estou trabalhando num ambiente muito insalubre. Nós temos muitas pessoas que por alguma necessidade, né, estão, por exemplo, controlando as fiações, né, de um poste, estão sob efeito de sol intenso. Então eles podem sofrer insolação. Agora, a intermação são situações onde o próprio ambiente que eu estou me coloca meio que como uma estufa. E essa estufa vai gerar todos esses sinais e sintomas. A insolação, o que ela tende a mais é a queimadura. Certo. Aí, porque nós temos que pensar que exposição ao sol, eu posso ter queimaduras de pele, isso a mais do que o restante. Agora, aumento de temperatura corporal, essa característica, né, do meu corpo ficar hipertérmico, a insolação também me dá, e as consequências, né? Agora, nós temos que entender que às vezes o indivíduo ele está num trabalho, imagina as pessoas que trabalham com os vidreiros, aqueles que fazem, né, os jarros, eles ficam sob efeito de calor constantemente. Ficam perto do fogo, literalmente. Quem trabalha com solda, quem trabalha com fornos de variações, essas pessoas ficam o tempo inteiro sob efeito desse calor. Então, aí a intermação é muito nesse conceito. E a insolação é realmente no ambiente externo, onde a gente tem a incidência solar muito alta. Professor, para a gente encerrar rapidinho, aquelas dicas para todo mundo se cuidar nesses dias de calor. Água e mais água. Sucos naturais, nada de suco de caixinha, porque muito açúcar também não é interessante para o controle da temperatura. Águas, chás gelados, e fazer com que nós tomemos água mesmo sem sentir sede. A gente tem que oferecer isso à criança, a gente tem que oferecer isso aos idosos. Outra coisa é o ambiente. Tentar deixar o ambiente o mais arejado possível e que haja a menor temperatura possível. Então, se está calor, não tem o ar-condicionado, abra as janelas, faz com que o ar possa pelo menos circular. Isso é fundamental. Não faça a prática de atividade física em horários de pico de sol e nem trabalhos em horário de pico de sol. Qual que é o melhor horário hoje para fazer atividade física? Olha só, das cedinho, madrugada. 5 horas da manhã, no máximo até às 7. E aí à noite não é mais tarde, porque 5 horas está muito quente, é das 18 para frente, não é? E tentarmos assim, nos alimentarmos com, pelo menos nesse período agora, a gente também não tem muita fome, a gente tem muita sede, não é verdade? Verdade. Mas frutas, legumes, verduras, evitar as carnes gordas, evitar qualquer tipo de alimento, né? Muito pesado. Por exemplo, vou te convidar para comer uma feijoada. Você vou passar topa? mal, professor. Não, mas já nem só topa. de falar já vou passar nem mal. Nem vai, não é verdade? Mas essas são as dicas, mas o mais importante é água. Olha, estou vendo aqui vocês com água. Fundamental. Muito bom, professor. Quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre uma aula ter o senhor aqui. Ah, que bom. E a gente se vê na semana que vem. Com certeza, quarta-feira. Combinado. Jornal da Manhã.